E a notícia é: empregada doméstica é resgatada após trabalhar 55 anos sem receber salário. E reuni o máximo de notícias que eu encontrei e montei aqui um texto para vocês para explicar esse caso. Vamos lá. Essa história aconteceu no Ceará, é sobre uma mulher que passou 55 anos trabalhando para a mesma família sem receber salário. Mas, para entender melhor como tudo isso aconteceu, vamos voltar lá na infância dela. A mãe da trabalhadora também havia trabalhado para essa família desde criança. Depois, ainda jovem, a mãe da trabalhadora se casou, voltou lá para o interior do Piauí e teve 6 filhos. Anos mais tarde, a primeira empregadora soube que a mãe da trabalhadora vivia em extrema pobreza e foi lá buscá-la, lá no Piauí. Então, a mãe da trabalhadora voltou para o Ceará acompanhada de 2 filhas. Uma dessas meninas tinha apenas 7 anos. Era a mulher que, mais de 5 décadas depois, seria resgatada. A personagem triste dessa história aqui que eu tô contando para vocês. Segundo o relato apresentado para os auditores, antes de morrer, a mãe da trabalhadora teria deixado então essa filha, a trabalhadora, com uma das integrantes da família. Foi assim que, em 1971, aos 7 anos de idade, ela passou então a morar com a primeira empregadora. A promessa era de que teria uma vida melhor, com moradia, alimentação e oportunidade de estudar. Essas eram as promessas feitas para aquela criança de 7 anos de idade. Mas a história tomou um rumo completamente diferente. Ainda criança, ela passou a cuidar da casa. Ao falar sobre essa época para os auditores, contou que fazia coisas de criança, como lavar roupas e limpar a casa. Essa era a infância dela. Ela nunca foi alfabetizada. E durante todos esses anos acreditava que a moradia, a alimentação e as roupas que recebia era pagamento pelo trabalho que realizava. Os anos foram passando. Aos 18 anos, lá em 1982, uma das filhas da primeira empregadora se casou e teve filhos. Então, a trabalhadora foi morar com essa filha para cuidar da casa e das crianças. Passou da empregadora para a próxima geração, para cuidar da próxima geração. Então aqui a história se repete. A filha desse casal se casa e tem filhos, e mais uma vez a trabalhadora é levada para outra casa da mesma família, agora para cuidar da casa e das crianças dessa outra geração. Então você já percebeu que é a terceira geração da família para quem ela trabalhava. E foi nessa residência que ela permaneceu até agora, em 2026, antes de ser resgatada. Ou seja, durante esses 55 anos, ela trabalhou para essas 3 gerações da mesma família. Segundo a Auditoria Fiscal do Trabalho, durante esses 55 anos, ela trabalhou sem receber salário. Também não teve carteira assinada durante praticamente toda a vida. Não construiu patrimônio e não teve autonomia financeira. A rotina dela também chamou a atenção dos auditores. Ela acordava por volta das 4h30 da manhã para preparar o café para a família, organizava as crianças para a escola, limpava a casa, fazia comida, lavava roupas e cuidava de praticamente todas as tarefas domésticas. E isso se repetia todos os dias. Mas o que mais impressionou os investigadores foi que ela praticamente não teve vida própria. Ela era analfabeta, não sabia se locomover sozinha pela cidade, não tinha conta bancária, não costumava sair desacompanhada e, segundo a fiscalização, dependia completamente da família para fazer absolutamente tudo. Segundo os auditores, ela contou que no passado ela chegou a conhecer um homem, mas esse possível relacionamento não teve continuidade. Então, durante décadas, essa foi a única realidade que ela conheceu fora dessa família. E aí agora a vida dela muda completamente depois de uma denúncia anônima feita no Disque 100. A denúncia foi encaminhada aos órgãos responsáveis que decidiram investigar o que acontecia naquela casa. A Auditoria Fiscal do Trabalho, o Ministério Público do Trabalho, a Polícia Federal e outros órgãos participaram da fiscalização. Depois da vistoria e entrevistas, os auditores concluíram que aquela mulher vivia em condições análogas à escravidão. A investigação apontou, entre outros fatores, a ausência de pagamento durante décadas, a falta de autonomia da trabalhadora, a completa dependência da família e a violação de direitos básicos.
A auditoria também calculou quanto ela teria para receber por todos esses anos de trabalho. Entraram nessa conta os salários que não foram pagos, 13º salário, FGTS, horas extras, verbas rescisórias. Segundo a estimativa, os direitos trabalhistas dela ultrapassavam R$1,5 milhão de reais. Mas esse não vai ser o valor que a família vai pagar para ela. Vou explicar. Segundo o termo de ajuste de conduta, o TAC, firmado com o Ministério Público do Trabalho, a família deverá pagar R$50 mil de verbas rescisórias. Esse valor será dividido em 10 parcelas de R$5 mil. A família também deverá comprar um imóvel para a trabalhadora no valor mínimo de R$150 mil. Esse imóvel deverá ser entregue com móveis e também com eletrodomésticos essenciais para o dia a dia. Além disso, a família deverá regularizar as contribuições previdenciárias dela, continuar pagando o INSS até que a trabalhadora consiga se aposentar. Depois desse acordo, então, que a empregadora fez com o Ministério Público do Trabalho, isso significa que a trabalhadora não pode mais entrar com uma ação trabalhista? Negativo. Caso ela queira entrar com uma ação trabalhista contra a empregadora, ela pode, ok? Vamos continuar. Bom, e ela foi resgatada. E ela vai morar onde agora? A equipe técnica entendeu que, neste atual momento, a melhor alternativa seria mantê-la provisoriamente na mesma residência, mas sem realizar qualquer tipo de trabalho. Ela vai morar no mesmo lugar, mas sem trabalhar. Isso porque, depois de viver mais de 5 décadas naquele ambiente, ela desenvolveu uma forte dependência emocional e social da família. Segundo os especialistas, retirá-la dali de forma imediata poderia aumentar ainda mais a sua vulnerabilidade. Enquanto isso, ela está sendo acompanhada por uma equipe que vai ajudá-la a reconstruir a sua autonomia, receber alfabetização, atendimento psicológico e se preparar para uma vida independente. Os familiares biológicos já foram localizados. Agora os profissionais vão trabalhar para reconstruir esse vínculo aos poucos, já que ela passou mais de 50 anos afastada da sua família de origem. Outro ponto que ganhou grande repercussão foi a identificação dos integrantes da família. No início, os nomes dos empregadores estavam sendo preservados para evitar que a trabalhadora também fosse identificada. Depois, a imprensa revelou que entre os familiares envolvidos há aposentados, um advogado, um médico veterinário que também atua como professor universitário, uma servidora pública municipal e uma empregada pública. Após a repercussão do caso, a servidora pública municipal ela foi exonerada do cargo comissionado que ocupava na Prefeitura de Fortaleza. A universidade e a OAB também informaram que acompanham o caso e poderão adotar as providências cabíveis. A família, por sua vez, apresentou uma versão diferente quando eles foram se defender dessas alegações todas. Em nota, a defesa negou que a trabalhadora tenha sido submetida a trabalho em condições análogas à escravidão. Isso não acontecia. Afirmou que existia uma relação de convivência, cuidado e afeto. Também sustentou que ela recebia remuneração, tirava férias, tinha plano de saúde e contava com contribuições para a Previdência. A defesa disse ainda que a assinatura daquele acordo que eles fizeram com o Ministério Público do Trabalho não representa o reconhecimento das acusações e que pretende apresentar provas durante as investigações. Por enquanto, o caso continua sendo acompanhado pelas autoridades. Enquanto isso, a trabalhadora começa, aos 62 anos de idade, um processo de reconstrução da própria vida após passar praticamente toda a infância, a juventude e a vida adulta trabalhando para a mesma família, sem receber nenhum tipo de salário, sendo analfabeta e tudo isso aqui que eu já contei para vocês. A triste história desta trabalhadora. Agora me diga aqui o que foi que você achou desse caso que eu te trouxe hoje.